dos céus é o título do nosso salmo de hoje. O tema, né, do nosso salmo de hoje é o cidadão dos céus. E aí também é um salmo de Davi. Cidadão dos céus. Olha, já pensa aí. Gente, tudo que a gente lê já é interessante você refletir. Cidadão dos céus, por quê? Então, assim, cidadão dos céus é como alcançar o céu, como ir para o céu. Já busca o que essa palavra remete, né? Então, ó, você já tem uma pré-visualização. Eu quase sou uma professora. Você já tem quase uma pré-visualização do que está por vir. Senhor, quem habitará no teu santuário? Na NVI tá, Senhor, quem habitará no teu santuário? Aqui na minha está, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Porque eu vou, só esse momento aqui eu vou ler os dois. Um fala de santuário, outro fala de tabernáculo. Por quê, gente? No Antigo Testamento, antes de existir templo, construção como templo, existia o tabernáculo, que ele era montado numa tenda. Deus passou para Moisés um desenho desse tabernáculo, como ele deveria ser, como deveria ser cada coisinha, minuciosamente. Vocês não têm noção, não sei se vocês já leram isso na Bíblia, a quantidade de detalhes, que Deus passou. Deus, eu vou te falar, viu? Ele é detalhista, gente. Ele gosta das coisas nos mínimos detalhes, perfeitamente estabelecido para o tabernáculo. Então, por que eu estou usando essa expressão aqui do tabernáculo? Para vocês saberem que no Antigo Testamento, um pouco antes porque o templo se estabeleceu em Salomão, lá na época de Salomão, né, do rei Salomão. Nesse momento aqui, como nós estamos falando que o salmo, inclusive, é de Davi, o salmo de Davi aqui faz referência ao tabernáculo, porque era o que existia o tabernáculo. Existia a parte sagrada do tabernáculo, que quem poderia entrar era apenas Moisés e mais algumas pessoas, os sacerdotes. Agora eu não lembro exatamente, mas eu já estudei isso. Só para vocês terem essa referência. Um momento aqui vai falar tabernáculo e outro momento vai falar monte. Por quê? Porque antes da existência do tabernáculo, Moisés subia aos montes para falar com Deus. Então, isso aqui tudo é uma menção antes de existir um templo propriamente dito, como nós conhecemos hoje. Por isso que até quando a mulher samaritana, Jesus conversa ali com ela pergunta, a dúvida que eu tenho é aonde nós devemos te adorar. Se é no monte, ou se é no templo, porque Deus se revelou dessa maneira. Primeiro foi no monte, depois foi no tabernáculo, depois foi no templo, entendeu? Aí houve essa divagação toda. Tá bom, ó, qualquer coisa vocês vão me avisando aí, tá? Então a primeira parte é, Senhor, quem habitará no teu santuário ou no tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aqui é um monte mesmo. Quem poderá? Você poderá? Você poderá habitar aonde está Deus? Para aí para analisar se você poderá. Será que eu vou habitar? Esse cara mesmo que eu acabei de falar que morreu, será que ele foi habitar? Se ele teve um arrependimento eficaz antes da morte, ele foi. Porque na cruz lá, quando Jesus estava crucificado do lado de dois ladrões, eles se arrependeram naquele finalmente. E Jesus falou assim para ele, ainda hoje me verás no paraíso. Então, houve um arrependimento eficaz no último momento, né? Beleza. Para analisar aí, se você pode ir morar com Deus. Se você vai habitar ou se você vai morar. Aqui, o habitar e o morar são sinônimos. São sinônimos, até porque habitação, moradia, se você for olhar a etimologia da palavra, é bem dizer a mesma coisa. Aquele que é íntegro, aí a resposta. Então, primeiro houve uma pergunta, quem poderá? Será que eu posso? Agora nós vamos observar quais são as condutas de uma pessoa que poderá habitar junto ao Pai. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo.
que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, tá vendo aqui que são um monte de condutas, na verdade, de pessoas que andam disciplinadas, pessoas que possuem ética, pessoas que possuem moral. A palavra aqui, tanto ali como aqui, porque a tradução da NVI é mais clara, mas qual que é a questão? Você tem que ser íntegro para você habitar o céu. Você tem que ser justo. Você tem que ter um coração que fala a verdade. Ai, gente, é tão complicado assim? Olha só. Você é não fazer mal ao próximo. É não lançar injúria contra o seu vizinho. É honrar aos que temem ao Senhor. É rejeitar os que menosprezam o Senhor. É aceitar que você fique no prejuízo, mas não voltar atrás, ser honesto. Então tá vendo que é tudo assim, coisa que a gente aprende desde criança? Só que a gente não leva tão ao pé da letra, né? Esses ensinamentos. Agora, gente, o que acontece? Na verdade, duas coisas a serem observadas aqui. São coisas aparentemente simples, né? Para você ver que estudar a Bíblia não é difícil. Aqui faz uma pergunta de quem pode habitar o céu, em que situação você vai habitar. Fala já direitinho quais são elas, só que você pega e vê uma dificuldade tremenda em estudar a Bíblia, né? Mas tá vendo que não tem dificuldade? Que é claro. O que acontece aqui, gente, é que nós somos impregnados de uma carne que peca, de uma carne que tem inclinação para o mal. E aí, o que aqui parece tão simples e tão claro, não é tão fácil assim. Até Paulo fala, né? Eu não faço o bem que eu queria fazer, mas eu faço o mal que eu não queria fazer. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Porque a nossa carne, ela tem essa inclinação para o que é o errado. E nesse caso aqui, as condutas, as práticas, as boas práticas, a justiça, o que seria íntegro, o que seria probo, né? Ter probidade, ter idoneidade, ser justo e coisas do tipo. Ai, tá me dando um calor aqui, eu acho que é porque eu tomei café agorinha. Todas essas coisas, elas podem sim ser feitas, mas aqui todas elas devem ser feitas. E como nós somos humanos e temos essa dificuldade em agir assim retamente, isso aqui está no Antigo Testamento. Isso aqui está no Antigo Testamento. E como que nós adquirimos isso aqui? Nós, humanos como somos, com as nossas imperfeições, por si só, não iríamos para o céu. Nós não iríamos para o céu. Porque a gente não consegue levar tudo que está escrito aqui à risca, por mais que a gente fale que sim. No final das contas, é uma atitude que a gente deve levar em consideração, é sim, mas nós não conseguimos à risca. Nós não conseguimos à risca. Por isso a existência de Jesus no Novo Testamento. Para nos salvar. Para carregar com Ele os nossos pecados, as nossas falhas. E por isso hoje nós podemos desfrutar da graça. E por isso hoje nós estamos vivendo a graça. E não mais a lei. Mas nem por isso nós temos o privilégio. Nós podemos andar desregradamente. Nós temos que seguir sim esses princípios aqui, de ser íntegro, de ser justo, de ter um bom coração, de não falar mal dos outros, de fazer bem ao próximo, de não cobrar coisas que venham subornar o outro, não emprestar dinheiro com juros abusivos. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o que nos faz alcançar realmente isso aqui, para ser digno de entrar nos céus, não é a nossa força.
você é frágil, você é imperfeito, você é limitado. O que nos confere essa salvação para entrar no céu é o próprio Cristo. Então, essa palavra aqui do cidadão dos céus, ela só vai ser cumprida efetivamente com a vinda de Jesus. A possibilidade de adentrarmos realmente ao céu. Seja bem-vindo, Adalberto. Então, essa foi a leitura dos Salmos 15. Agora nós vamos ler o Salmo 24. Acredito que o Salmos 15 foi de fácil entendimento, né? A ideia aqui é para que a gente tenha essa atitude de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que tenha um coração... gente, e sabe uma outra coisa que a gente até comentou ontem? Ontem a gente comentou que de nada adianta você ser um ateu na prática. O que é isso, Lorena? Ateu na prática? Uma pessoa que fala que acredita em Deus, mas não fala o que Deus quer de fato de você, que é andar em princípios, né? Que é andar conforme a vontade de Deus. Então, para você não ser um ateu na prática, para você de fato acreditar em Deus, você tem que falar sim que acredita em Deus, mas você tem que honrar todas essas coisas que estão escritas aqui. Você tem que ser justo, você tem que ter um coração que fala a verdade, você tem que ter uma língua que não difama o outro, você não pode caluniar o próximo, você não pode desrespeitar o próximo, você não pode subornar as pessoas, você não pode emprestar dinheiro com juros abusivos, tudo isso. Parece simples, né? Mas não é. Se Jesus Cristo não tivesse, ia todo mundo parar no inferno. E agora vamos para o Salmo 24. Porque a gente acaba sendo formais demais, a gente acaba tendo uma formalidade religiosa, a gente acaba falando que faz isso e que faz aquilo, mas na verdade não faz. Na verdade não é nada disso, é só para inglês ver. Deus sabe do seu coração, Ele sonda seu coração. Ele sabe muito bem o que você pensa, o que você fala, o que você faz. De repente você fala, como eu sou santo. E a ideia é justamente ser o mais santo possível mesmo. É buscar o exemplo mais próximo mesmo do que Jesus foi nessa terra. Mas falar que é fácil não é de jeito nenhum. Por isso que Jesus veio para nos trazer a salvação. Porque por nós mesmos nós não a alcançaríamos. Porque nós somos falhos. A nossa natureza carnal em si, ela é caída, ela é falha. Tá, o Salmo 24, ele já fala o quê? Deixa eu até abrir aqui na minha Bíblia mesmo. Gente, se tiver alguma dúvida aí, vai me dando help, tá? O Salmos 24, ele fala assim, ó. A vinda do Rei da Glória. Vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Gente, a vinda do Rei da Glória. Olha como são as coisas. Por que esses dois salmos são paralelos? O Salmo 15, ele vai estar falando do que nós deveríamos ter por postura para alcançar o céu, para ser um cidadão do céu. O Salmos 24 vem contando que Jesus vai vir. Ele é um salmo profético. Ele já vem revelando a vinda de Cristo. Porque, na verdade, Cristo ele existe desde que o mundo é mundo. Quando Deus criou o mundo, Cristo já existia. Mas a presença física de Cristo, ela aparece no Novo Testamento. Tá. E aí o Salmos 24 também é de Davi e vem falando o seguinte. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Até aí alguma dificuldade? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, inclusive o diabo. Credo, Lorena. Tudo que existe no mundo foi Deus que criou, gente. Ou você acha que o diabo se autocriou? O diabo, antes de ser diabo, ele era anjo. Então foi Deus que criou também. Você esquece disso, né? Então, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo uma distinção assim, como se existisse no mundo o mal e existisse no mundo o que é bom. Gente, não existe essa divisão. Tudo é de Deus. Até o mal que existe no mundo é de Deus também. Não é que Deus propriamente criou o mal, mas o mal entrou nesse mundo. E tudo que há no mundo é de Deus.
Acaba dando uma certa travada na mente da gente, né? Mas porque Deus nos deu livre-arbítrio. E se o mal habitou entre nós, é porque nós fizemos essa opção. Porque era pra gente estar vivendo no paraíso. Tá, então até aqui, ó. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem, tá? Todos, principados, potestades, seres humanos, gafanhotos, tudo que existe no céu e na terra, gente, os extraterrestres, se eles existirem, tudo é criação de Deus. Criação de Deus. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Tudo foi ele que fez. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Então tá vendo aqui o paralelo que existe entre esse salmo e o Salmo 14, ou o Salmo 15? O Salmo 15 e 24, eles são paralelos. Aqui ele está novamente fazendo a mesma pergunta lá do Salmos 15. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Que no caso era o tabernáculo, que era um santo lugar. Ainda não existia o templo, né? Como eu disse para vocês. Aí vem aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não é vaidoso e sabe amar. Tem essa música da Igreja Católica. Então, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Olha o que a palavra está dizendo aqui pra gente. Ela está dizendo que tem que ter as mãos limpas. Agora eu tô aqui olhando esse Altair pensando, quem é esse homem aqui? Tá vendo que confusão? Ei, Altair. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Deus detesta idolatria, gente. E idolatria, longe de nós falar que idolatria é imagem propriamente dita, viu? Para com essa palhaçada também, porque a gente acaba fazendo um alvoroço danado. Na verdade, gente, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que Deus não quer é essa bajulação, sabe? Deus não quer idolatria nem com ele. Deus não quer idolatria nem com ele. Tanto que quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus mandou esculpir 2 imagens de anjos, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente só não pode idolatrar objetos. A gente não pode idolatrar objetos. E naquela época, no Antigo Testamento, tem várias referências nesse sentido de idolatria a objetos, sabe? Estátuas, enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Isso aí é uma coisa que eu teria que estudar melhor para explicar para vocês. Então, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, porque naquela época existia vários deuses, gente. Existia vários deuses, deuses do trovão, deuses da chuva, deuses da prosperidade, deuses da agricultura, deuses não sei o quê. Então, não era para ter essa idolatria aos deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui fala, pausa, porque é uma música, né? Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Esse Rei da Glória aqui é Jesus, é uma menção ao próprio Cristo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aí ele repete 2 vezes mesmo, tá? Não foi eu que repeti. Uma hora ele fala que o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Outra hora ele fala o Senhor dos exércitos. Porque a gente não pode esquecer que Deus, ele é um Deus das guerras mesmo. Ele é um Deus dos exércitos. Ele está sempre em luta. E ele luta as nossas lutas.
Ele nunca parou de lutar. Nunca parou de lutar. Não confunda. Deus não é só essa bondade. Nós estamos em guerra. Existe um mundo invisível. Falando assim... Ai, gente, depois eu não sei quem é que tá assistindo essa live. O pessoal vai ficar chocado. A gente já vem tendo um certo conhecimento, né? Depois a gente começa a falar coisas demais. Então, vocês entenderam aqui? Na verdade, um complementa o outro. O Salmos 24 é complemento do Salmos 15. Ele vem fazendo a mesma pergunta de quem vai habitar os montes, de quem vai habitar o tabernáculo, de quem vai estar com Deus. É este o questionamento. E aí ele fala da vinda da glória, a vinda do Rei da Glória. Hoje nós vivemos na graça porque já houve a vinda desse Rei da Glória, que é o próprio Cristo, que é quem nos capacita, que é quem nos libertou de tantas amarras, porque como nós não conseguimos seguir à risca tudo aquilo que Deus queria que a gente cumprisse, Jesus veio para nos salvar, porque a gente não conseguiria cumprir todas aquelas determinações do Salmos 15, por mais simples que parecesse, a gente não conseguia. Então vamos agora para as perguntas do pastor Luiz Saião. Ai, gente, como eu converso, né? Deixa eu tomar uma água. Eu canso. Tá, gente, olha, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Eu falei pra vocês, né, que a ideia de buscar a Deus sem ritualismo. A ideia aqui é saber de fato como está o seu coração, não é saber se você vai na igreja, tá bom? É ter uma vida autêntica em Deus, porque de nada adianta. O próprio pastor Luiz Saião fala uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, a ideia do Salmos 15 é justamente o senso de justiça, de frear a língua, de não trocar valores, manter sempre a sua palavra, mesmo que você venha a sair prejudicado, enxergar Deus nas pessoas, porque se você não enxerga Deus nas pessoas, você vai querer tirar proveito das pessoas, escravizar o irmãozinho. E detalhe, muitas das vezes você ainda quer escravizar o irmãozinho usando Deus para escravizar o irmãozinho. Não é uma vantagem absurda? Mas cadê, gente? Não era isso que eu queria dizer. Ele fala uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Ele fala como se, por exemplo, que sentido tem ir na igreja e sair falando mal das pessoas? Isso é ser formal. A pessoa sai da igreja já falando da irmãzinha, do irmãozinho. Então, isso não resolve, isso não adianta. Pra você ver tanto que é difícil andar na linha, né? De tanto que é difícil andar na linha. Quando a gente vê, a gente já tá falando mal. Se a gente não fala, a gente já pensa. Você vê tanto que a gente é declinado pro mal, pro pecado, sabe? Contra a gente mesmo, inclusive. Quantas vezes hoje eu senti que eu tava... hoje eu tô muito cansada. Não vou ficar pregando, não. Pregando. Hoje eu tô muito cansada. Então, assim, isso é coisa do mal mesmo, sabe? A gente vive numa batalha interna entre o bem e o mal. Se não fosse Cristo para nos libertar, a gente tava enrolado mesmo. Tá, vamos para as perguntas então. Eu acredito que já houve esclarecimento suficiente. É preciso ter um coração manso e humilde. E alegre, viu, Cleide? E muito alegre. Gente, eu tô cada vez mais convencida que Deus é alegre. Tá, vamos para as perguntas. Pergunta 1. Por que há salmos que repetem na Bíblia? Um não é suficiente? Gente, essa pergunta... Não, essa pergunta não, desculpa. Tomei café agora e não tô elétrica.
Se for assim, quem então pode adorar a Deus de fato? Existe alguém tão perfeito? Porque aqui fala quem poderá ir ao tabernáculo, quem poderá ir ao monte. No sentido, por exemplo, da situação, do momento em específico, que a gente está analisando pra gente, né, pra nossa vida. Mas naquele contexto, quem poderia entrar no templo para adorar o Senhor? Porque ninguém era tão limpo assim, tão puro assim. Se a gente for analisar, então ninguém seria digno de entrar num templo para adorar o Senhor. Existem duas visões aqui, né? A gente tanto pode refletir no sentido da gente ir para o céu mesmo, ou morar com Deus, que a gente não sabe exatamente se é lá no céu. Como a gente pode fazer uma interpretação de, naquela época, em Davi, se a pessoa poderia entrar num templo para adorar, que não existia templo, se a pessoa poderia entrar no tabernáculo para adorar ou não, já que ela teria que ter todas essas qualidades. Ninguém entrava, né, gente? Ninguém ia entrar no templo, no tabernáculo. O Antigo Testamento, ele tem qual a intenção aqui? Davi, ele cantava isso aqui, gente. Isso aqui era cantado no tabernáculo. Qual que era a ideia? Era de fazer as pessoas andarem na linha mesmo. A ideia era essa, de trazer rigor às pessoas. É igual eu acabei de explicar para vocês. Naquela época, eles não tinham a consciência da vinda de Jesus. Hoje, nós sabemos que Deus nos liberta nisso. Mas nem por isso a gente deve andar agora de qualquer jeito, aproveitando dessa graça que já foi nos dada e de forma imerecida, porque a gente não tinha merecimento nenhum nisso. Então, a ideia no Antigo Testamento de reforçar essas questões todas aqui, de ser justo, de ter um bom coração, de ter um coração puro, manso, de não falar mal dos outros, de não tirar proveito um dos outros, de não ter juros, né, abusivos em relação aos empréstimos que eram concedidos. Todas essas questões eram para trazer equilíbrio mesmo. Era para fazer com que aquelas pessoas andassem na linha, porque senão o negócio desandava. Já tinha uma tendência a desandar, porque eles já tinham uma tendência a adorar outros deuses. Eles já tinham uma tendência a não serem lá tão éticos, como nós temos até hoje. Então, é sempre necessário reforçar, é sempre necessário refrisar que precisa sim de um coração nobre, que precisa sim de um coração puro para estar na presença de Deus. E não é nenhuma questão de, por exemplo, não adianta você querer tapear Deus. Ele sabe o coração que você tem. Quanto mais puro o seu coração for, mais ele reflete Deus. Mais próximo de Deus você vai estar. Então a ideia aqui era muito mais essa ideia de comunhão. Quanto mais correto você andar, mais próximo de Deus você vai estar. Mais vida comprometida você tem, mais vida ética você tem. A ideia também de não ter uma vida contraditória, né? Porque não faz sentido você acreditar em Deus, você falar que tem Deus e viver uma vida desandada. Quem tem Deus anda em conformidade com o que se espera de Deus. O que você acha que Deus é? Quando você parar para pensar em fazer alguma coisa, pensa se Deus faria. Já te freia bastante. Já te freia bastante. Se você pensar, vou brigar com a minha esposa, vou tocar o terror aqui agora, vou falar um monte para minha esposa, vou falar um monte pro meu esposo. Pensa com a cabecinha de Deus um pouquinho. Tenta pensar com a cabeça de Deus, como Deus agiria nessa situação. Isso já vai te frear bastante. Tá. Segunda pergunta. Como entender o perfil psicológico desse salmista? Parece que ele sofre de baixa... Gente, mas o meu livro hoje está saindo toda hora do lugar. Misericórdia. Cobrar juros e ter lucro é pecado? Cobrar juros e ter lucro é pecado? Não, gente. Não. Naquele contexto, depende. Na verdade, depende. Historicamente, no catolicismo medieval, a cobrança de juros ela foi abolida. Historicamente, no catolicismo medieval, a cobrança de juros ela foi abolida. Mas entende-se que a questão é antiga,
tinha os empréstimos, existiam esses empréstimos, e até determinado ponto entende que ele é justo. Mas ele é justo no quê? Quando você faz a correção monetária. A correção monetária em si, para ter a correção do valor do dinheiro, ela é justa. O que não se pode são juros exorbitantes, igual a gente tem conhecimento já mesmo, que até é crime na justiça nossa também, o agiota. Não saiu do nada, gente, isso é bíblico. Os juros abusivos é agiotagem, é bíblico, é algo que Deus não agrada o coração de Deus, a agiotagem. Olha, tenha os empréstimos até determinado ponto, ele é justo, pois significa a reposição do dinheiro. O problema é o juro abusivo, explorando o outro, tirando vantagem do outro. Se você não enxerga Deus no outro, você faz do outro o que bem entender. Se você começa a ver Deus no outro, você tem coragem de cobrar juros abusivos de Deus? Deus já te deu tudo de graça, você vive nesse mundo de graça. Como que você pode cobrar alguma coisa de Deus? Desrespeitar o seu irmão é desrespeitar Deus. Ser desonesto com seu irmão é ser desonesto com Deus. Né? Pequeno gafanhoto. Por que a NVI é tão diferente das versões antigas no texto de Salmo 24, 7, 9? Quando aqui faz essa explicação, 7, 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aqui fala, levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso aqui é a minha tradução, não é a NVI, essa Bíblia minha aqui. Ela é a esperança. E a NVI, ela já fala assim, Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Então, um está dizendo para levantar e outro está dizendo para abrir. Uma fala para abrir, outra fala para levantar. Portas, portais. Fica até parecendo aquelas coisas assim, é um portal mágico, né, que vai se abrir. Não é nada disso. Aqui, olha a explicação. Quando se fala levantai cabeças, fala levantai cabeças, levantai portas. Na minha tradução fala desse jeito. Na NVI já falam abram-se portais, mas o sentido é o mesmo. É porque existem muitas traduções, gente. Eu sei que isso em si complica um pouco o nosso estudo da Bíblia, sabe? Mas a ideia aqui é a mesma, no sentido de portas mesmo. Não existe outra interpretação. É porque acaba ficando um pouco complicado. Mas é um sentido, tanto no sentido de abrir, como no sentido de levantar as portas, é a mesma coisa. As versões acabam sendo diferentes, mas isso não traz tanto impacto, não. A ideia é a mesma. De abrir-se as portas é uma esperança. Lembra quando Nossa, isso é antigo, hein? Quando o Silvio Santos tinha um programa de abrir as portas da esperança? Caramba, eu fui longe agora. É tipo isso. Aqui no Salmos 24, pirei pra minha memória agora. Aqui no Salmos 24 tem uma revelação da vinda de Jesus, da esperança que se tinha em Jesus vindo e abrindo. Nossa, pirei pra mim aqui agora. Abrindo as portas. Pra mim não, né? Pro Espírito Santo mesmo, me fazendo lembrar de uma coisa com a outra. Então, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Porque Jesus iria vir. A glória iria vir. Então é isso. Agora vamos fazer a conclusão. A conclusão do pastor Luiz Rael. Religião sem ética e conduta patética. Se não lembra, Nick, mas isso é da minha infância, você é mais velho que eu. Se nós não tivermos ética, de nada adianta a nossa postura religiosa. Uma postura religiosa só para inglês ver. É uma conduta patética se você só é religioso
Você tem que ter uma conduta ética para que a sua conduta seja algo realmente valorizado por Deus. Deus está analisando é seu coração. Falando em candidato honesto, que era o tema do nosso estudo, não há dúvida alguma que o assunto fundamental do que discutimos aqui é justamente a ética. Há uma grande explosão religiosa no mundo, particularmente na nossa realidade brasileira. Essa efervescência religiosa pode ser vista em toda parte. Mas veja bem, uma religião, uma expressão de fé que não apresenta ética, o sujeito que se diz cristão, mas explora o outro, isso é uma prática do mal. Abertamente e sem qualquer peso de consciência. E está muito longe do desejo de Deus. A grande lição de hoje é: religião sem ética é uma conduta patética. E não caia neste engano. Amém, irmãos? Ai, gente, tô brincando. É porque eu fico ouvindo aquele pastor engraçado lá, depois eu fico dando essas bobeirinhas. Gente, então é isso. Esse foi nosso estudo de hoje. Nós começamos bem, só foi caindo, as pessoas só foram saindo. E eu entendo, gente, é perfeitamente compreensível, porque o estudo bíblico, ele não é algo tolerável, principalmente quando a gente não anda na linha, principalmente quando a gente não quer ouvir. A verdade de Deus, ela dói. Inclusive fala que a verdade de Deus, ela entra separando ossos e medula, sabe? Ela entra, ela dói. É isso. Alguém aí tem alguma dúvida? Alguém quer entrar aqui ao vivo? Parece que tem aqui uma solicitação. Nós temos 6 minutos. É o Nick querendo entrar? Sem problemas. Deixa eu ver se teve alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. Tudo que fizer é preciso sentir paz no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Tamo junto. Até que enfim eu consegui. É de Deus. Avião, pessoal. Pedro entrou. Fala, Deus. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Nossa, mas eu tô tão cantarolante. Eu sempre sou assim, gente. Credo, Lorena. Quem nabor vaidoso e saber amar? Quem não é vaidoso e sabe amar? Seja bem-vinda, Zilda. Água sempre, fala Jeová, pois é. É preciso ter um coração manso e humilde, a Gleide disse. Isso é conosco mesmo, verdades. Não lembro. Tarará, amém. Gosto do seu estudo porque é leve, sem amarras. Eu já comecei a levar pedras por conta do meu estudo. Ai, ai. Nick, quer que te chama? Tava uma solicitação aqui. Temos 5 minutos. Se quiser falar alguma coisa, desprender. Tô fazendo isso. Eu tô desbloqueando as pessoas ao vivo. Ao vivo! Nick, tô te chamando aí, viu? Tá chegando, tá chegando. E aí, Lorena, não como é que acredito. você tá? I don't believe this. O povo tá deitado, gente. Olha que folga. Eu não acredito que eu tô na sua live. Eu não Tudo bem acredito. com você? Sua internet ou é a minha que tá ruim? Tudo bem com você? Eu já nasci bem. Hã? Adorei a live.
A transmissão tá É, muito eu lenta. tô vendo aqui, tá dando uma travadinha. A hora que é pro homem desbloquear. Eu convidei vários, eu vou falar devagar, porque a transmissão tá muito Olha, lenta. Convidei vários. contar pra vocês que o Nick tem a voz do Joel J.